A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, procura-se urgentemente estes homens, esses indivíduos. E o Braz está oferecendo para todo aquele que trouxer informações relevantes que possam colidir com a cassação desses homens, o Braz está prometendo te promover a limpar o banheiro, cuidar dos carros lá fora, ou até mesmo levar o copinho de água na tribuna. Isso o Braz vai estar oferecendo para todo aquele que trouxer informações relevantes. Bom, brincadeira à parte, esse vídeo aqui é o vídeo onde eu vou colocar para vocês ouvirem o ancião Cláudio Marsola fazendo comentários sobre o caso do rompimento, né, da CCB dos Estados Unidos com a CCB aqui do Brasil, certo? E o Marsola manifesta ali raiva, ódio, ira e assim por diante, né? E eu vou colocar o áudio aqui para nós ouvir. Mas eu não sei se o Marsola ele tem noção que as pessoas gravam essas coisas e o que o Marsola falou aqui pode complicar muito as negociações entre o Braz e a Igreja dos Estados Unidos. Antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma pergunta e eu vou fazer uma reflexão. O Braz está aceitando fazer reuniões? Sim. Foi o Braz que enviou um grupo de conselho lá para tentar fazer uma reunião? Foi. Então o Braz está interessado em uma conversa, em um diálogo? Sim. Então por que ele está interessado? Porque o Braz está perdendo alguma coisa com isso. Quando o Braz não tem nada a perder, eles te extirpa, eles passam o facão e nem te ouve. Eles nem dão espaço ou tempo para te ouvir. Simplesmente te eliminam sem chance alguma de você se defender. Então entenda uma coisa, irmãos. Se vai haver essas reuniões, como já aconteceu alguma, é porque, entenda, o Braz tem uma coisa que ele tem interesse e os irmãos dos Estados Unidos, esses 5 anciões, têm uma coisa no Braz que eles interessam. E tem duplo interesse, os dois lados têm interesse. E aí nós vamos ver quem são os melhores negociantes, ok? E eu vou explicar aqui para vocês, antes de colocar o áudio do Marsola para a gente ouvir. Presta atenção. O que o Braz quer dos Estados Unidos? Tá nítido isso, tá? É muito óbvio. Aliás, os dois interesses são muito óbvios. O Braz quer os prédios de volta. Ele quer o controle e o domínio dos Estados Unidos de volta. Porque segundo a lei do país, a lei naquele país, estando o estatuto vigente, né? Porque eu acredito que eles só devem ter alardeado com aquele comunicado depois de estar tudo pronto, né? Que seja irreversível. Eles têm algo que um e o outro estão querendo. O que é? O Braz quer os prédios de volta, com o controle e o domínio dos Estados Unidos, como sempre teve. E os Estados Unidos, o que eles querem do Braz? Eles querem o selo de obra de Deus. Eles não querem ser uma denominação extra CCB. Eles não querem ser uma dissidente, porque para eles isso não vale. Eles vão ser rebaixados de categoria. Porque na CCB é o seguinte, CCB Jandira ou qualquer outra CCB, para eles é segunda categoria. São cópias e imitações. Por mais que lá seja a plena CCB, com todo o seu formato, para o CCBano, se você se desligar do Braz, você passa a se tornar uma cópia. Então eles não querem perder o rótulo de santa e de obra de Deus. Porque é como se você tivesse calçado um tênis falsificado, ainda que seja perfeitamente idêntico, no fundo, você sabe que não é original. Você sabe que se passar por uma inspeção melindrosa, vão saber que não é original. Então, os anciões dos Estados Unidos, eles querem muito o rótulo de obra de Deus. Então, o plano perfeito para eles é esse. Eles tomam os prédios, eles tomam a frente, tomam a posição, passam a governar com liberdade os Estados Unidos. Esse é o plano perfeito, tá? Que até aqui eles conseguiram. E manter-se ligado à congregação cristã no Brasil. Manter ligado. Só com independência. Ou seja, eles vêm de lá para cá e atendem culto na congregação cristã no Brasil, os daqui vai para lá, atende culto lá. Esse é o plano perfeito deles, ok? Mas isso é o que a gente vai ver agora nas rodadas de negociações que eles vão fazer. Só adianto orientando vocês que se esse é o plano de vocês, se vocês fizeram todo esse
esse movimento, esse golpe que aconteceu para manter comunhão com a congregação cristã no Brasil, foi um golpe meio sem noção. Porque o que vocês querem manter de comunhão com a congregação cristã no Brasil? Eu não entendo. Porque aqui se prega muita heresia. Vocês vão ter que implantar o estudo bíblico aí. Se quiser realmente transformar a igreja numa igreja bíblica, se vocês romperam para melhorar e para corrigir, vocês vão ter que implantar estudos bíblicos, parar com essas pregações de revelações, né, que vocês recebem na hora, e muitas outras mudanças mais que vocês vão ter que aplicar, e isso não coaduna com a congregação cristã no Brasil. Mas agora, e para vocês que estão aí nos Estados Unidos, os anciões daí que estão me assistindo, eu vou soltar o áudio agora aqui do Cláudio Marsola, aonde ele manifesta a raiva de vocês e deseja fritar vocês, fritar mesmo, colocar lá e eliminar, certo? Eu não sei se muito provavelmente essa não deve ser a fala entre as negociações, né? Devem ser tudo muito, né, formal, um recebendo bem o outro, mas isso é para vocês saberem como que eles estão pensando a respeito de vocês por trás, nos bastidores, porque provavelmente o Marsola não sabia que esse áudio vinha parar na internet. Foi uma fala que ele fez lá na central de Araraquara, lá na central, acho que ele não esperava, mas é bom que vocês saibam que o camarada tá querendo fritar vocês de todo jeito, ou seja, não quer fazer acordo nenhum com vocês, ok? Mas vamos ver quem de vocês são melhores na negociação. E eu vou rodar o áudio aqui agora do Marsola, vamos lá, e depois eu vou fazer alguns comentários. Segue aí. Também dou graças a Deus por estar congregado junto da Irmandade, transmite a salvação de diversos lugares, onde Deus tem preparado de estar congregado com o seu povo, da Irmandade aqui no Estado, fora do Estado, em outros lugares também. Deus nos tem ajudado em todas as missões e tem nos dado a graça também de atender bem a obra de Deus. Também dou graças a Deus que estamos passando agora nesses dias da semana passada, surgiu um caso na obra de Deus muito de nós. Nos Estados Unidos, a obra nos Estados Unidos está indo bem, tem próximo de uns 2.000 irmãos. 2.000 irmãos, olha só a malandragem do Marsola, ele está diminuindo a quantidade de membros lá nos Estados Unidos, para desfavorecer talvez, e aumentando a quantidade de membros no Brasil. Fica vendo, ele tá falando lá, vai muito bem, tem cerca de 2.000 membros, né? Segundo relatos que nós temos de lá, tá em cerca de 5.000, 6.000 membros lá, né? Então ele deflacionou muito, sabe? Ele baixou demais. Fica vendo. Mas 10% ou 15% que é americano. O restante é tudo brasileiros. E para lá se foram, e para lá se enraizaram, e estão ganhando pão lá. Estão ganhando pão. E acontece que o irmão da minha entrevista aqui é sempre lá, deixou de ir, e uns 5 irmãos americanos, tomados de um espírito de grandeza, não cumpriram o nosso estatuto, não aceitaram o nosso estatuto, fizeram um outro estatuto e proclamaram um novo estatuto como o da igreja. E nós, os brasileiros, ficaram para fora. Fizeram um outro estatuto e nós, os brasileiros, ficamos para fora. É outro país, cara. Vocês querem mandar lá nos Estados Unidos? É sério? Para que isso? Isso é espírito de grandeza. É querer ficar mandando em coisas que nem tá na alçada mais de vocês. Não sei, vamos ver. Não podíamos ir lá mais para pregar a palavra. Não podia ir mais lá para visitar os irmãos. Para visitar algum irmão, tinha que passar na casa deles e falar o que ia fazer, o que ia tratar, na casa de quem queria. Olha a mentira do Marsola. A própria circular que eles emitiu fala totalmente contrário a isso aqui. O Marsola tá falando pro povo que eles colocaram uma regra que para ir lá visitar outros irmãos, tem que passar na casa deles para dizer o que vai fazer. Isso, sabe, nada a ver que ele tá falando. Lá fala que vocês têm que as viagens de vocês que forem referentes à denominação, vocês fazer viagem lá para tratar assuntos da denominação, vocês têm que avisar previamente por escrito, mandar um comunicado, e esse comunicado tem que ser autorizado para que então
vocês possam ir até lá. Agora, se você tem parente lá, Marcelo, quer passear, você pode. Eu nunca vi isso lá, eu não vi isso lá no novo estatuto deles, dizendo que não, vocês não devem ir, né, visitar de modo algum os Estados Unidos ou a casa de ninguém, porque vocês têm que pedir autorização. É invenção do Marcelo aqui, né, gente? É invenção, lógico, ele vai dar uma turbinada para deixar o negócio feio, a imagem daqueles que estão lá feia, né? Que é mais ou menos assim que o Marcelo trabalha. Vamos ver. O que ia fazer? O que ia tratar? Na casa de quem ia? Se eles deixavam ou não. Segurou todo o movimento da obra. E nós ficamos sabendo dessa situação. Foi pedido a Deus uma reunião. Fizemos uma reunião na quarta-feira. Veio 8 irmãos americanos deles junto de nós. E ali tratamos o assunto que eles seriam destituídos do ministério. Eles iam parar definitivamente. Não ia ter mais lugar os 5. E foram para lá agora. Na sexta-feira foram para lá 5 ou 6 irmãos e passaram a notícia para eles. Parece que eles estão pedindo água. Parece que eles estão pedindo água. Vamos lá, deixa eu fazer o meu comentário aqui. Não acredito nisso que o Marsola está falando, até porque a fala dele aqui está totalmente manipulada, né? Ele está exagerando coisas, diminuindo outras, né? Ele falou que nos Estados Unidos tem 2.000 membros só. Depois ele falou que aqui no Brasil são 4.000 membros, quer dizer, 4 milhões aqui no Brasil, sendo que no último censo que foi feito apareceu 2.300.000, viu, Marsola? Melhor você atualizar esse número aí, tá? 2.300.000 membros da congregação e caiu da segunda posição como a igreja maior para a terceira posição, certo? Estando atrás agora da Igreja Batista. Entendeu? Então, pela fala do Marsola dizendo que eles estão pedindo água, eu tenho que fazer a seguinte reflexão. Será que os anciões dos Estados Unidos planejaram tudo isso sabendo que iam ser retalhados? E é óbvio que iam destituí-los do suposto cargo, que agora a CCB não tem essa autoridade para como é que fala? Para destituir lá, né? Para destituir isso lá. É óbvio que a CCB não tem mais esse poder. Será que esses anciões dos Estados Unidos não estavam preparados para essa pressão psicológica? Porque se vocês estão com medo do Braz falar para vocês, vocês não vão, a gente vai desligar a América daqui, e isso está apavorando vocês, cara, então, pelo amor de Deus, o que foi que vocês fizeram? Ou seja, na primeira batida da bota no chão dos coronel aqui, vocês já vão recuar? Mas eu acredito que isso seja conversa furada do Marsola. Conversa furada. Mas isso é uma coisa que nós vamos acompanhar e vamos ver. Agora nós vamos saber quem são os melhores negociadores. Se essa turma aqui, ó, está realmente preparada. Se eles estavam preparados, tá? Se tem ali culhão mesmo para poder levar o negócio adiante. Se tem peito para enfrentar isso. Certo? Vamos ouvir o Marsola falando. O Marsola é a nossa alegria aqui na crítica, rapaz. Pensa nesse camarada. Acho que é por isso que, né, a gente não vê mais ele atendendo o culto aí. Por que será, né? Por que será? Vamos ouvir. Santo Deus. Parece que eles estão querendo voltar para trás e pedir perdão. Não sei se vai ter perdão. Santo Deus. Por que ele está falando eu não sei se vai ter perdão? Porque aqui ele está bem ali à vontade. Quando ele diz isso, é porque ele manifesta a vontade de não querer perdoar. Esse é o Senhor que falou, Deus pode até te perdoar, nós aqui não. Entendeu? Então ele tá demonstrando esse desejo dele de não perdoar. Mas em contrapartida, ele também deixa no ar que existe essa possibilidade. E por que existe essa possibilidade, gente? Porque a congregação tem interesses. Os dois lados ficou com um pedaço de alguma coisa. Como eu já falei aqui no início. Certo? A CCB que é o patrimônio de lá. É o patrimônio, é o povo, né? E os de lá querem o selo da CCB de graça de Deus e de obra de Deus. Eles não querem se transformar em uma dissidente ou uma cópia, né? Uma cópia da CCB. Eles não querem ser um segundo plano. Eles querem fazer parte da original.
Então tem aí essa negociação. Vamos ver aqui. Uma tradição que fizeram com o povo brasileiro. Vamos ver o que Deus prepara. Eles vão trazer a notícia e vamos ver se perdoa ou não perdoa. Se não perdoar, é 5 só. Está muito bom. Vamos ver se derruba ou se não derruba. Se derrubar, são 5 só. Você vê que para esse senhor aqui, ó, tudo não passa de número. São só 5. Não importa se são almas. Para este senhor, são só 5. Né? Então, se derruba, não derruba. São só 5. A gente passa a rasteira neles. Entendeu? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui, o Marsola. Né? Vamos ver. Temos que ter firmeza. Agora, acabar com o nosso estatuto, acabar com a igreja. A igreja está lá há 40 anos, os brasileiros ficam lá. Acabar com o nosso estatuto, acabar com a igreja. Do que você está falando, seu Carlos Marsola? Só porque eles refizeram o estatuto? Porque se refazer o estatuto significa com acabar com a igreja, vocês fizeram isso, então, em 2013? Porque em 2013 vocês alteraram o estatuto da Congregação Cristã no Brasil sem avisar nada a ninguém. Vocês simplesmente alteraram o estatuto para modificar a ferramenta de exclusão dos outros membros do ministério. Porque antigamente só poderia ser aquele que tinha alguma coisa que abonasse a sua idoneidade moral, e vocês alterou isso para a bel prazer, praticamente está falando isso, né? Não que seja, a bel prazer dos anciãos, eles podem remover qualquer um do cargo. Cara, você está condenando essas pessoas daquilo que você faz, daquilo que você ajudou a fazer. Vamos ver. Isso aqui é mais... é os mestres reclamando das suas crias. Os mestres reclamando das crias. E eles fazerem isso? Que americano que são? Então, tem esse barulho na frente aí. Vamos cuidar disso. Na segunda ou na terça-feira até quarta-feira, teremos outra reunião dos 35, 40 irmãos. Teremos outra reunião dos 35, 40 irmãos. Eles gostam de botar pressão. Colocar 30, 40 irmãos, né? Só para criar essa pressão psicológica, né? Agora, se fosse um caso facinho deles resolver ali e tal, sem precisar, se eles não tivessem que ganhar nada com isso, ia ter só os manda-chuva, os 4, 5 ali. Agora coloca aquele monte para eles se sentirem protegidos com aquela turma toda, né? Aí tinha que ter alguém com culhão para chegar lá e pegar na mão de cada um deles. Você, para mostrar que tá bem à vontade, sem receio, sem medo de nada. Porque, gente, enfrentar um herege, enfrentar 40 dá na mesma, não muda nada. Por quê? Porque ambos falam as mesmas bobagens. Não tem embasamento bíblico, né? Apesar que esse assunto de vocês não tem nada a ver com Bíblia, mas dá para enfrentá-los com tranquilidade. Vamos ver. Para decidir o que faz, se perdoa ou se não perdoa. Porque vai se lançar contra a Igreja do Brasil, contra essa obra que é 4 milhões. Aí, ó, 4 milhões para se lançar contra essa obra aqui no Brasil. 4 milhões. Aonde você tirou esse cálculo, Marcelo? Você está mentindo. O último IBGE apontou 2 milhões e 300 mil membros. Quer dizer que nos Estados Unidos você abaixa o número. No Brasil você aumenta o número, acho que é para criar uma discrepância maior ainda. Ah, pelo amor de Deus, né, Marcelo? Irmãos brasileiros. E por todo o Brasil, por todo o mundo, se lançar contra nós, deve estar faltando juízo. Então agora nós vamos ter a resposta na segunda-feira, vamos ter a resposta. Deve estar faltando juízo, porque tomaram uma rasteira e tá nervoso. Tomaram a rasteira. Aqui ele deixou claro que lá eles estão no controle da situação, tá? Eles estão no controle da situação. O Marsola e a turma do Braz levaram-lhe uma rasteira bonita, rapaz. Bonita, viu? Foi um golpe muito bem feito. Tenho que parabenizar essa turma aqui que conseguiram fazer a coisa certa. Há mais ou menos um ano atrás eu já vinha dando os alertas quando eu fiz a análise sobre a pregação desse senhor aqui, o Barretos e mais alguns lá. Eu falei naquela época que eles tinham que dar um jeito de se desligar do Brasil se ainda quisesse manter a Igreja dos Estados Unidos crescendo. Porque o Braz está puxando vocês todos para baixo, todos.
E eles ouviram o conselho, muito provavelmente, e fizeram isso. Agora eu quero ver se vocês vão ter culhão para manter o negócio. Ou se vocês vão amarelar, eu já não sei, né? Mas eu espero que sim, tá? Vamos ouvir o Marsola. Eu gosto da coisa firme. Que espírito, não. Que seja uma medida firme, para você errar, pelo menos ficar sem liberdade de debater, ficar encostado por um bom tempo, depois o ciclo que vai. Ele não pode ser tão fraquinho assim, e pode ser tão malhado e tão sanguinho de barata desse jeito. Quero que ser firme e concordar a obra de Deus. Glória a Deus. Ele tá falando que tem que ser firme, é que tem coisa aqui que eu não tô entendendo, sabe? O que ele tá falando. Eu não tô entendendo, né? Mas tem que ser firme, que tem não sei o que lá. Eu queria poder ver essa reunião só para ver se essa firmeza do Marsola vai aparecer no dia da reunião. Porque do outro lado tem coisa que lhe interessa. É assim que se negocia, Marsola? É assim que você vai negociar no dia? Tem que ser firme, tem que arrancar a liberdade deles, tal. Eu duvido que você vai falar isso lá na reunião. Eu duvido. Ou será que você tá pulando de galo só porque tá aí, escondido aí na central de Araraquara? Só que se quebrou, né? Caiu do cavalo, porque o álcool tá chegando no Brasil inteiro. E vai chegar lá nos Estados Unidos. Quem errou, passou, paga o preço. Então assim, eu queria pedir a mandar. Bom, tinha mais um pouco de áudio aí, mas eu vou até parar, porque Marsola você sabe como é que é. Bom, gente, é isso aí, tá? Mais um capítulo dessa novela, e agora a gente vai acompanhar para saber os resultados de toda essa celeuma que foi criada. Eles fizeram a coisa certa. Vamos ver se vão conseguir manter. Não, fez a coisa certa mesmo, gente. Ó, não tem mais o que fazer. Tá tudo certo. Só tocar o barco. Só tem um problema, que eu falei lá na live passada. O problema é o povo. O povo não quer se desligar da santa. Você pode estar na mesma igreja, debaixo do mesmo prédio, mas se eles descobrir que esse prédio não está submisso ao Braz, para eles não é mais a santa. Que nem um rapaz uma vez me falou que a CCB era a graça. E eu perguntei para ele, por que a CCB é a graça? Explica para mim. Ele falou, não, porque nós temos a verdadeira doutrina bíblica, a doutrina apostólica. Eu falei, é mesmo? Então me fala qual é. Aí ele foi falando do véu, do ósculo santo, né, que as irmãs sentam de um lado, os irmãos sentam do outro. Ele foi falando todas essas coisas da CCB. Aí quando ele acabou, eu falei assim, pô, então quer dizer que as dissidentes que são cópia da CCB também são graça? São graça, porque ela tem tudo isso que você falou. Aliás, são a mesma, só se desligaram da CCB. Aí o camarada engasgou e falou que não é, mas também não é assim, porque são rebeldes. Mas você falou que a graça é porque tem todos esses elementos que você acabou de apontar. E essas igrejas têm esses elementos. Então a pergunta que eu vou deixar para vocês, americanos e os brasileiros, todos vocês, se eles se desligarem da CCB do Braz, eles continuam sendo graça, ainda mantendo toda a liturgia da CCB? Se você falar que não, é a prova de que você não passa de um hipócrita, né? Um hipócrita mentiroso e que não é doutrina apostólica coisa nenhuma. Vocês são devotos mesmo da padroeira do Braz, né? Que é lamentável. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.